aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, obviamente. Vamos falar dele. Nicolás Maduro esteve no Brasil. Foi um dia bem movimentado, tiveram alguns cortes que circularam nas redes sociais do Lula, falando algumas coisas, e também de alguns jornalistas falando os maiores absurdos. Só que, além disso, que na verdade vai ser a primeira parte do vídeo de hoje, quero mostrar para vocês os principais momentos, o que foi dito, etc e tudo mais. Eu quero trazer um ponto que está no segundo tema do vídeo de hoje, que eu discordo da maior parte das análises que saíram ao longo do dia de ontem, colocando que o Dilma está de volta, vai fortalecer os velhos amigos, a turma do Foro de São Paulo, toda aquela história que vocês já devem conhecer. E para falar sobre isso, obviamente, como nossos vídeos, trarei algumas notícias para vocês refletirem, ver se faz algum sentido, mostrar algumas análises que também saíram ao longo do dia de ontem, onde pontuou algumas coisas. Quero também relembrar algumas coisas que aconteceram no mês de março de 2023, porque aqui nós temos memória. Enfim, comentar sobre essas coisinhas, porque o que eu ando vendo no Brasil, no final do dia, é como se fosse um truque mágico. Tá lá o mágico, né, fazendo a mágica com uma mão. Na verdade, ele estava chamando sua atenção em uma mão, enquanto a mágica mesmo, ele está fazendo na outra. E tem muita gente que não está prestando atenção. Na verdade, a plateia nunca presta atenção e acaba sendo enganada. Aí no dia de ontem, algumas coisas começaram a avançar no Brasil para muito além de qualquer discurso retórico. Vocês estão preparados aí para comprar terrenos pelo Banco do Brasil utilizando crédito de carbono? Mas não é um projeto, não. Isso daí já está acontecendo, vou mostrar para vocês. Estão preparados também para ver o seu crédito ser negado porque você não é SG? Isso também já está acontecendo no Brasil e parece que quem meio que veio para salvar o dia ontem, acredite se quiser, foi o Davi Alcolumbre. O que foi que ele fez? Falou da Marina e algumas coisinhas que a gente vai comentar. Mas vamos começar, vamos por partes. Fala da questão do Maduro. O Globo aqui noticia que o Lula, ele disse que o encontro com Maduro é momento histórico e critica a narrativa antidemocrática contra a Venezuela. Assim, aos meus olhos, o Lula ele gosta do Maduro. O Lula gosta, assim, todos os seus amigos aqui da América Latina, aquelas pessoas que inclusive nós não podíamos comentar num período bem recente. Se lembra que era mentira, era fake news? Ai, não pode associar o Lula ao Maduro, isso não pode, isso é errado. Várias punições até pesadas para quem fazia isso, e agora vocês estão vendo, né, como é que estão as coisas. Mas por mais que o Lula goste, eu acho que ele ainda gosta mais de outras pessoas. Vamos continuar. A CNN, no final do dia, aqui o William Vac, até um mini editorial em formato de vídeo, ele se demonstra indignado, né, todo escandalizado que estava acontecendo. Meu Deus, absurdo! O Lula trata um ditador como companheiro, e mais do que isso, Lula recebeu o presidente venezuelano em Brasília, classificou a visita como um momento histórico. E o William Vac ainda fala sobre a questão aí da dívida, né, que o Maduro tem, né, com o Brasil, a Venezuela tem. Vai pagar, não vai pagar? Muita gente se questionou sobre isso ao longo do dia de ontem. Mas algumas coisas aqui que eu acho que não tem nem o que questionar, porque tá bem óbvio. É só ver a cara, né, da Natuza Neri comentando sobre o tema. Ela fala o seguinte, que o Lula, ele deu uma ajudinha para a extrema-direita. E eu acho que isso daí até foi uma vitória ao longo do dia de ontem. Tem mais uma, né, para a coleção. A direita nas redes sociais sempre acaba por dar um banho. E vamos aqui ouvir juntos as ladainhas da Natuza Neri. Não faz sentido. Quando você olha, faz um retrospecto para 2022 e vê-se uma campanha, toda ela galgada, em defesa da democracia, em razão do antecessor de Lula no cargo, que o tempo inteiro desferia golpes contra a democracia, receber alguém nessas condições que golpeia a democracia há muito tempo. Não importa se Lula gosta de Maduro, melhor dizendo. Não importa se eles são amigos. O que importa é que alguém que se elegeu e que sofreu uma tentativa de golpe de Estado, como foi o 8 de janeiro, não pode ficar batendo palma para ditador dançar. Então aí foi o erro da diplomacia brasileira e do próprio presidente. Eu não sei se estava no script do Itamaraty fazer algo dessa monta, mas eu imagino que o Itamaraty tenha, no mínimo, recebido ordens para receber Maduro com essa pompa e circunstância toda. Se foi isso, se não foi um cumprimento de ordem, erro da diplomacia, mas erro do presidente da República
também. E o efeito colateral disso É o é quê? dar razão para o opositor. E para É? uma fatia do opositor que não é o campo conservador democrático, nem a direita democrática, não. É dar o ouro para extremista, é dar o ouro para a extrema-direita. Então, hoje, o presidente da República, sem intenção, suponho eu, porque eu acho que ele não tinha intenção de fortalecer a extrema-direita, mas o efeito colateral que ele conseguiu com essa cerimônia de hoje foi fortalecer um ponto da extrema-direita. Vem cá, gente, por que o Lula tá fortalecendo a extrema-direita? O que é que impede aí a direita democrática, Dona Tusa Neri, criticar? O que é que impede? Cadê o PSDB? Cadê o, sei lá, o MDB, Podemos? Cadê a turma pra criticar? Qual é a turma? Cadê? Não, pô, eu quero realmente entender. Você vê que ao longo da análise ela vai falar do Maduro, ela fala o nome de Bolsonaro. Você vê como essa galera é uma doença. Ela realmente tá doente. A Dona Tusa Neri, ela tá doente. Você vê, ela não tira Bolsonaro da cabeça. Por quê? Eu acho que o roteiro é assim, né? Entrevista de emprego. Qual é o seu nome? Fulano de tal. Jornalista? Sou. Quão de esquerda você é? Pô. Pessoal, brincadeira de criança. Brincadeira de criança. Eu não tô apto a participar do pessoal. Eles são muito moderados ao meu lado. Não, beleza, bacana. Mas... E Bolsonaro? Odeio. Mas odeia quanto? Ah, sei lá. Eu vejo as notícias dele, chega, eu me tremo. Só isso? Não presta pro caso. Se você não falar que você pensa em Bolsonaro pelo menos 6 a 8 horas por dia, que você se dedica, né, que o seu trabalho é pensar sobre Bolsonaro e tentar encontrar uma forma de destruí-lo, você não tá apto para trabalhar na Globo News. Parece que essa é entrevista de emprego. Não, empoderou a extrema-direita. Mas por quê? Porque a extrema-direita ela nem explica. É só jargão atrás de jargão, atrás de jargão, atrás de jargão. Aí vem essa história, não, porque ela é só um presidente que fala de um golpe. Vamos tentar entender. Teve lá a galera, invadiu os prédios. Tá. E esse golpe ia ser como? A galera invadir, e aí o Brasil, que tem centenas de milhares de policiais espalhados pelo país, além das forças, ia acontecer o quê? Essas pessoas com um pedaço de pau, uma bandeira, cantando hino no Brasil, pronto, tomou o país e pronto. Sabe? É um negócio que não tem nem pé nem cabeça. Não conecta nada com coisa nenhuma, mas sem saber como passar pano pro Lula, né? Falar, não, olha só. Aí o que ela traz? Ela tenta fazer uma autocrítica. Lula, preste atenção, Lula. Você fala do Maduro, você está ajudando o Bolsonaro? Aí continua. Ontem um vídeo que viralizou bastante e que eu vi que quem tinha feito um vídeo, né, meio que uma espécie de react sobre isso daqui foi a Bárbara. Comentando aqui desse jornalista, que eu quero relembrar quem ele é. Esse daqui já brilhou em momentos passados, inclusive foi a primeira vez que eu peguei a Rede Globo, né, a Globo News, fazendo uma queima de arquivo. A gente vai relembrar sobre isso. Mas vamos aqui primeiro ver o que ele falou, né? Ele fala sobre como é a ditadura moderna. Vamos ver. Cadê o cidadão? E aí entra o que Otávio e Júlia estavam falando, que é essa espécie de ditador moderno, ou a forma como as ditaduras acabam prevalecendo hoje, que não é com tanque dominando e tomando o poder à força, mas cerceando as liberdades, cerceando as opções das pessoas. Segundo a Human Rights Watch, só entre 2016 e 2019, está ali o número, 19 mil execuções extrajudiciais. Segundo a organização, é como se fossem 19 mil assassinatos pelo governo. Quando as pessoas são mortas em poder das forças do Estado sem que haja qualquer processo legal para que isso aconteça. E aí, desde 2004 também, 15 mil pessoas foram presas. Prisões que a organização acha ou vê como ilegais, prisões abusivas. Nesse período, Maduro também cassou os direitos políticos de outros adversários, impediu que eles concorressem, e assim essa ditadura moderna foi cercando as opções e a liberdade das pessoas. Resumindo, a ditadura moderna retira a liberdade e caça os oponentes. Coincidência, né? Você vê que ele vai pisando em ovos para falar sobre isso. Sabe quem é esse cidadão aqui que brilhou muito na Globo News? Foi o mesmo cara que antes da catástrofe das chuvas de São Paulo, lá no mês de fevereiro, fez piada com o tema.
está relatado no Atlas. A Globo News apagou o vídeo, tirou o vídeo do ar, mas a gente tinha salvo, né? Inclusive está lá no perfil do Atlas. Lê, ó, vídeo deletado da Globo News. Jornalista menospreza e faz piadas sobre a previsão do tempo ao invés de alertar as pessoas de forma séria e, quem sabe, reduzir a tragédia que iria acontecer na região do litoral norte de São Paulo. Na época, o jornalista, né, a Globo News, foram criticados amplamente por diversas pessoas, inclusive especialistas como Pedro Burgos, professor do INSPER, onde ele demonstra a diferença dos noticiários, por exemplo, nos Estados Unidos, onde ele morou, e ele trazia assim a capa de jornais impressos mostrando o destaque que lá davam quando tinha algum evento, né, extremo que poderia acontecer, que poderia, sei lá, trazer algum tipo de problema para a vida das pessoas, inclusive algum tipo de risco para a saúde delas. E no Brasil, o jornal fazia piada, até aquelas palavras feias, mas você não precisa ficar preocupado, não. Olha aí, né? Essa é a Globo News, sempre passando pano para os maiores absurdos. Isso daqui está relatado no Atlas Brasileiro de Fevereiro. Quem não teve acesso, kimpen.com, lá vocês conseguem ver tudo isso. Mas vamos continuar. O Dilma ontem falou inúmeras coisas, e dentro dos mais diversos presidentes, né, líderes que vieram ao Brasil, só se falou do Maduro. Roubou a cena, né? É o principal amigo aí do Dilma. Mas enfim, né? Lula disse que o Maduro é visto como um homem mau. Era visto, né? Mas agora ele é bom. Agora é um cara bacana, né? O PT é sensacional. Aí uma fala que circulou muito foi o que o Lula fala de narrativas. E isso daqui, inclusive, complementa o que também está relatado no Atlas de Fevereiro, que foi uma entrevista que o Lula concedeu para a CNN americana, que ele falou que que depende da esquerda, né, criar uma narrativa para impedir a volta de Bolsonaro. Parece que o Lula está entendendo, né, como é que funcionam as coisas, o poder da informação, desinformação. Olha o que o Molusco disse. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela. É? Da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. É inexplicável. É tudo narrativa. Quero voltar aqui na fala do Dilma, colocar aqui em tela só um parágrafo, que dá pra gente ver junto. Se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela de antidemocracia e do autoritarismo. Antidemocracia, né? Antidemocrático. Isso aqui parece muito, né, o que fizeram com o Bolsonaro, seus apoiadores. São antidemocratas, é um autoritário. Uma narrativa criada contra o opositor, né? Pode trocar aí e botar no Bolsonaro. Olha só, né? O Lula contando o que a Rede Globo fez no Brasil. Seria isso? Rapaz, sensacional, sensacional. E parece que o Maduro já sabia como as coisas funcionavam. Trouxe 19 jornalistas para o Brasil. Tem que mostrar, né, como foi a reunião, como foi bem tratado, como a Venezuela é respeitada lá fora, que vai trazer muito dinheiro para o seu povo, as coisas agora vão melhorar, com o apoio do painho. Vender, né? Se vender a sua imagem perante o povo. Quem quer, tá lá, ó. Na lista estão os mídias das comunicações, diretor da imprensa do gabinete presidencial, assessores, fotógrafos, tradutores, até cinegrafista, fazer filme. A esquerda, ela é boa na propaganda e não é à toa, porque a única coisa que ela tem é propaganda, é ilusão, é mentira. E aí, continuando, o Guga Chakra, ele abordou sobre isso daí, falou mais algumas coisas, sim. Não foi tanto absurdo atrás de absurdo na Globo News ontem que eu tive que mostrar esse recorte. Mas esse aqui é um minutinho. Porque o presidente Lula, quando fala em narrativa, ele abre espaço
para qualquer pessoa, inclusive no Brasil, que ele acusa de não ser democrático, de ter a narrativa dela de democracia. Certo? Não tem diferença nenhuma. Como é que ele abre espaço para isso? É muito lamentável. Como o Camarote falou mais cedo, corretamente, não há o menor problema no Brasil. O Brasil tem que ter relação com uma nação vizinha, como a Venezuela, tem que ter até comércio. O principal parceiro comercial da maior parte dos países do mundo é a China, que é uma ditadura. O principal parceiro comercial, inclusive, dos Estados Unidos e do Brasil. Certo? Todos os países do mundo têm relação com ditadura. Tem um país do mundo que não tem relação com ditadura. O problema é o tom celebratório. Como se o Maduro fosse uma resistência democrática. Não é. Ele é um ditador. Não dá para entender por que celebra uma figura dessas. Sabe? Uma figura repugnante que nem o Maduro. Não se celebra Maduro, não se celebra Ortega, não se celebra Bin Zayed dos Emirados Árabes, nem Bin Salman da Arábia Saudita. Ditadura é ditadura. Então é muito lamentável a postura do presidente Lula. E olha, e tem horas, lembra até o presidente Bolsonaro nisso, que era mais próximo de ditadores, que nem o Bin Zayed e o Bin Salman, do que o Macron. O presidente Lula chama atenção, que às vezes ele celebra mais uma figura que nem o Maduro do que algumas lideranças. Tá vendo aí, né? No final, meteu o Bolsonaro. Não, parece que é Bolsonaro. Bolsonaro aí que era meio de ditador. É Bolsonaro, não era Lula não, viu? Porque assim, né? Até ontem, Lula nunca tinha sido amigo de Ortega, nunca tinha sido amigo do Maduro, nunca tinha sido amigo do Hugo Chávez, nunca tinha sido amigo dos ditadores do continente africano, nunca tinha sido amigo dos ditadores lá do Oriente Médio. Nunca. O Lula era um santo. Fidel Castro nunca nem viu na vida. Vocês não lembram não quando o Lula impediu que Fidel Castro viesse ao Brasil? Vocês não lembram lá em 1990 que Fidel Castro falou, vamos criar o Foro de São Paulo? Ele falou, não vou criar. Não vou criar quando eu não me alio a ditadores. Tô sendo irônico, né? Absurdo. Não, ele tá quase imitando o Bolsonaro. Rapaz, é sensacional. Mas eu vou achar que ele volta. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas antes, aquele momento, né? Vale a pena ver de novo. Relembrar é viver. Quem tava lá saudando a mandioca, né? O Maduro, era o Alckmin. Nosso chuchuzinho. O lema do governo é união e reconstrução, inclusive em nossa política externa. Hoje, após 6 anos de interrupção nas relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela, o Maduro visitou Brasília para reativar o diálogo entre nossos países. Beleza. Há alguns anos atrás, o senhor Geraldo Alckmin, e acho que ele esqueceu, né? Essa turma tem que aprender a checar as redes sociais. Apaga o tweet, deixa de ser besta. Em 7 de janeiro de 2018, o Alckmin dizia: a libertação do brasileiro João Antá Diniz trouxe alívio aos seus familiares e à nação brasileira. Este caso demonstrou como o governo de Nicolás Maduro tem agido de forma autoritária e antidemocrática. Agora, é união, é construção. Marina Silva, 1º de agosto de 2018. Devemos trabalhar no ponto de vista democrático para achar uma saída para essa situação dramática. Quanto maior a relativização das ações de Maduro, quem pagará o preço será a população da Venezuela. Não podemos relativizar, é uma ditadura. Ah, Marina, né? Mas era eleição. Aí fala o que quer, né? Pra tentar enganar os bestas. 22 de fevereiro de 2019. A Venezuela vive uma calamidade humanitária, situação limítrofe para uma batalha civil aí fratricida, fruto do governo autoritário de Maduro. Marina. E ontem tava caladinha, né? Caladinha. Ela, o Alckmin. E também tava caladinho no dia de ontem, senhor Randolfo Rodrigues. 2 momentos aqui, ó. 17 e 2020. Em 2017, Randolfo lá, ó, a rede manifesta seu repúdio ao governo autoritário de Nicolás Maduro. Somos a rede. 31 de março de 2017, repudio, não aprovo. E em 29 de junho de 2020, como vocês podem ver ali, o Randolfo Rodrigues está respondendo a conta que era do Rodrigo Constantino, falando o seguinte: Rodrigo, você leu o projeto para ter certeza do que está falando? Você conhece as disparidades regionais do país? Ou você apenas repete as mentiras que sua trupe te ordena? E, olha agora, na tentativa de sempre de evitar fake news, peço que mande a fonte que diz que apoio
o regime de Maduro. Eu nunca apoiei o Maduro. Mas ontem tava, ó, caladinho. É só alguns exemplos. A turma foi atrás do Felipe Neto. Felipe Neto teve que tentar se explicar. Não, mas vejam só, eu condeno a vida do Maduro aqui, não é bom, etc. Meu Deus do céu. A Daniela Lima ontem também brilhou. Assim, ontem foi um chá de horrores. Ronaldo Azevedo, Mônica Bergamo. O jornalismo brasileiro realmente assim desceu pra um buraco que eu fico me questionando. Esse aqui, ó, o Sakamoto. Esse aqui é petista, né? Basicamente, ó. Bolsonaro deu as costas à Venezuela. Lula medeia pela democracia. Bolsonaro abandonou e Lula vem trazer a democracia. E o Guga Chakra, no texto escrito dele, né, sobre a questão do ocorrido, ele fala o seguinte, que Lula erra ao celebrar o reacionário ditador Maduro. Vocês que não sabem, reacionário é o termo que a esquerda utilizava no passado para descrever parte da direita. Né? Direita assim, mais dura, a direita reacionária. Agora o Maduro virou direita. O Maduro aí é um conservador, é um bolsonarista. Então se não é Bolsonaro é porque ele é amigo do Lula, né? O Lula não é tão amigo bolsonarista. Mas pra Globo, se deixar, é bolsonarista. O presidente brasileiro adotou um tom quase eufórico no discurso de recepção venezuelano, ignorando sua liderança autoritária. Beleza. Mas agora vamos falar do assunto sério. Isso daqui foi só mostrar os piores momentos do dia de ontem, né? E tem uma palavra aqui na notícia do Sakamoto que nos conecta com o que a gente vai falar. Medeia. Lula está mediando. Mediando o quê? A democracia? Está levando a democracia para a Venezuela? Talvez. Vamos dar uma olhadinha. Coloquei ali a foto do Lula no Foro de São Paulo, mas eu acho que devia ser em outro lugar. E por que eu digo isso? Ontem o Globo escreveu essa nota. É uma nota engraçada. A gente vai voltar nela algumas vezes, né? Vai mencioná-la daqui a pouquinho de novo. A Janaína Figueiredo escreve assim: por que Brasil e outros países se reaproximam da Venezuela de Maduro? Por quê? Tentativa fracassada de isolar o Maduro por meio de reconhecimento de Guaidó e movimento no mercado de petróleo, um conflito lá na Europa, abriram caminho da retomada diplomática de Maduro. Aí, a matéria do Globo fala assim, ó, nas palavras de uma fonte que acompanha de perto as articulações políticas no continente, ó, fonte, estava ali olhando de perto, se o Brasil não voltar a ocupar um espaço importante na Venezuela, outros farão. Por outros, entendam-se os comunas, Rússia, Irã e Turquia. Tá, mas qual é o problema disso? Os analistas não estão vendo na história que o Lula ele está alinhado ao BRICS? Você está vendo aí 2 membros do BRICS, os comuns e a Rússia, e 2 países que querem fazer parte do BRICS Plus. O Irã é basicamente já dado como certo. O Lula não é pro-BRICS? Então, por que o Lula estaria impedindo que a Venezuela firmasse parceria com países do BRICS? Isso não é meio contraditório? Até porque o Lula falou ontem que ele é a favor da Venezuela entrar no BRICS. Não, o Brasil vai entrar para compor espaço, porque senão outras pessoas vão ocupar. Isso é um problema pro Lula? A nota também fala o seguinte: em março de 2022, funcionários do governo do BID foram a Caracas, entre eles Juan González, assessor especial do presidente americano, na época um porta-voz do Departamento de Estado, afirmou que a viagem teve como objetivo o bem-estar de cidadãos americanos detidos em Caracas, incluindo 5 executivos da companhia petroleira, né, petróleo, que posteriormente obtiveram benefício da prisão domiciliar. Foi uma primeira aproximação que confirmou a decisão da Casa Branca de retomar o diálogo com o governo Maduro. Em momentos em que o conflito na Europa dava seus primeiros passos ameaçando o mercado internacional de petróleo. Petróleo. Os Estados Unidos precisam da Venezuela, porque ali na Rússia não tem mais diálogo, né? Ali rompeu. Ali rompeu de vez. E eu falei pra vocês ali o que o Sakamoto disse, né? Que o Lula tá aí pra mediar, fazer o meio de campo. Como é que ele diz, né? O Lula
medeia a democracia. O Lula está levando a democracia para a Venezuela. Olha essa nota. Primeiro, 18 de abril de 2023. Sabe quem é aqui? O Gonzalez. O mesmo Juan Gonzalez que mandaram ir lá na Venezuela. Parece que é uma espécie de... aquele cara que diz... Sabe aquele cara que desenrola? Faz bolo doido? Assim, ó, vai lá e resolve. Em 18 de abril, o Gonzalez aparece nos jornais brasileiros só para dar um recadinho. Aquele recadinho no pé do ouvido. E após ele dar esse recado, o Lula fez um discurso lido, né? Pedindo basicamente desculpa aos Estados Unidos por ter deixado aí o Lavrov vir ao Brasil, esclarecer a nota que não, que falou que o Brasil e a Rússia meio que estavam do mesmo lado, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Botou o rabinho entre as pernas. E depois isso daqui. O Juan Gonzalez dizia, ó, brasileiros estão mais preocupados com comida na mesa que com Ucrânia. Viu, Lula? Esperto, viu? Ali, ó. Se me perguntar um brasileiro na rua qual a opinião dele sobre a Ucrânia, ele diria que está pensando mais em colocar comida na mesa, nas chances de educação e oportunidades econômicas, do que no que alguns deles veem como conflito na Europa que ocorre há 300 anos. Ou seja, Lula, não se intromete, viu? A gente não te quer aqui, você não tem espaço, você é um anãozinho, você é apenas o nosso vassalo da América Latina. Só isso, é o seu papel. Aí, voltando um pouco mais no tempo, focando agora na questão de mediar a democracia, olha essa nota. Uma do dia 9 de março, a outra do dia 10 de março. A CNN noticiava que o Celso Amorim se reúne com Maduro e lideranças de oposição na Venezuela. Olha só. Olha só. Tem oposição, viu, na Venezuela. E o Celso Amorim se reuniu com todos, dos dois lados. Quem sabe para levar as boas novas, que agora é um novo momento. Temos que trazer a democracia, né? Mediar a democracia. A missão foi organizada em sigilo, mas acabou revelada pelo Maduro em uma publicação nas redes sociais. E a outra nota do Metrópolis dizia que o governo Lula quer ser ponte entre Maduro e a oposição venezuelana. Tem que organizar o meio de campo, começar a se entender, né? Tentar trazer um pouco de paz para o país e disputar eleições, trazer a democracia de volta. Porque se tem eleição... Porque o que aconteceu? A última eleição na Venezuela, ela não foi reconhecida. Aquela confusão, Guaidó, etc, tudo mais. Então é como se realmente tivesse uma ditadura, um governo ilegítimo. Ok, se você agora tiver eleições no ano que vem, limpas, bonitas, cheirosas, daquele jeito que a Rede Globo gosta, daquele jeitinho, né? O Maduro não precisa ganhar, pode colocar ali um brother, um chapa, até o Maduro, mas ganhando da democracia. Aí não tem mais desculpa, né? Não tem mais o que falar. Aí os Estados Unidos podem voltar a fazer negócio, porque o país realmente, a população decidiu que o Maduro é a melhor opção, ou amigo do Maduro, até o cara da oposição, que é uma oposição bacana, né? Que dialoga com o PT, dialoga com o Maduro. O Celso Amorim mediou, o Lula mediou tudo. Quem tem muito a ganhar com isso é os Estados Unidos, está doidinho pelo petróleo. Aí dizendo, ao invés de Caracas, assessor especial de Lula colocou o Brasil como possível agente neutro para o diálogo entre Maduro e oposição. A Folha de São Paulo também soltou nota sobre isso na época, falando assim, ó. Celso Amorim vai à Venezuela e descreve cenário inédito de incentivo à democracia. Em 20 anos de contato com o país, nunca vi um clima tão grande de incentivo. Rapaz, nunca vi. E o Celso Amorim, ó, esperava-se que o país vizinho tenha eleições em 2024, né? Espera-se. Quando Maduro tentará se firmar por mais 6 anos no poder. Não há um calendário para o pleito e cresce pressão de atores que vão desde os Estados Unidos à oposição local para que Caracas assegure eleições livres e competitivas. Estados Unidos colocando pressão, pô, pode voltar a ser amigo, tirar essas sanções, poder voltar a fazer negócio, tá ruim, pô. Lá na Europa, né, tá com problema de matéria-prima, olha o carro que tá acontecendo, a inflação tá comendo solta, né? Esses países aqui do eixo ocidental, Europa... Tem que dar um jeito, pô. Maduro, me ajude. Vá lá, Lula. Vá lá, fale com o Maduro. Diga pra ele como é bom defender a agenda woke, como é bom defender a agenda ESG. Aí você vê. Isso daí que a gente comentou, né? Dá uma pausa que a gente vai voltar nesse assunto. A gente vai voltar nesse assunto. Mas só pra mostrar aqui questões dos Estados Unidos, etc e tudo mais. Vocês viram alguém ontem dos Estados Unidos reclamando? Você viu alguém dos Estados Unidos reclamando? Ontem, a direita pegou aquela questão, né? Que negócio lá dos Estados Unidos tem uma recompensa pelo Maduro, etc. tudo mais. Vocês viram alguém dos Estados Unidos reclamando?
Viram o Biden falando uma coisa? Embaixada americana falando uma coisa? Não. A única notícia que eu vi, pelo menos, que envolve embaixada americana, foram aí os parlamentares de direita que mandaram lá um ofício falando alguma coisa. Faça uma coisa? Prendam o Maduro? O que, assim, eu entendo é do jogo, gera engajamento na rede social. Para muitas pessoas que não acompanham a política diariamente, até acham assim, pô, bacana, porreta. E eu tô falando de forma assim honesta mesmo, porque tem muita gente que não acompanha a política, mas quando tem um evento desse, né, de grande comoção nacional, às vezes ele para olhar. E aí quando ele vê que tem parlamentares, né, de oposição falando, pô, a gente pediu ajuda aqui aos americanos pra prender esse cara é um bandido, é um vagabundo, é um ditador, aí a galera gosta. Fala, pô, bacana, porreta. Mas, esquecendo isso de lado, eu tô sem ser irônico mesmo, deixando isso de lado, trazendo uma discussão um pouco mais profunda, para vocês que acompanham política mais a fundo, esse aqui é o tipo de ação que às vezes eu me questiono, né? Se o cara fez isso de caso pensado, mas pensado, 100% pensado, falando, eu vou fazer isso daqui, vai repercutir na rede social e vai causar desgaste pro Lula. Vai mostrar com quem o Lula passeia. Se fez isso, é sensacional. Mas se não, fica pensando o seguinte, como é que a gente vai pedir que outro país faça o trabalho, sei lá, que a polícia, né, algum setor da segurança pública brasileira deveria estar fazendo? Vamos pedir ajuda para os Estados Unidos para tomar conta da nossa segurança? Qual seria a diferença disso para pedir para os Estados Unidos tomar conta da Amazônia? Você entende? Então, assim, isso daqui, tipo de narrativa, jogar pra torcida, sensacional. A turma fez a festa ontem. O Lula apanhou do início ao fim. Vocês estão vendo lá na Natuzaneri falando, né? Aí o Lula entregou de mão beijada aí pra extrema direita. Bababá. Agora, isso de forma um pouco mais profunda, você vê que numa situação das mais inteligentes. Tanto que do meu monitoramento, né, qualitativo, não é quantitativo, olhando ali alguns comentários, eu vejo que vieram alguns setores que levantaram esse questionamento, falando, pô, a direita brasileira, ela ainda fica presa nessa ideia que os Estados Unidos são os grandes mocinhos, que vão fazer tudo para ajudar, defender, etc, tudo mais. E é a mesma direita que expõe que o Biden, o Partido Democrata, anda de mãos dadas com o globalismo. Então, não faz muito sentido. Mas vocês entenderam, né? Mas vamos voltar agora da parada do Maduro. Outro momento, o Lula falou o seguinte: Venezuela nos BRICS, moeda única e energia. A dobradinha de Lula e Maduro. Deu uma resposta dura às sanções impostas pelos Estados Unidos. Lula sugeriu que as negociações entre o Brasil e a Venezuela se deem em moeda chinesa, o yuan. Pessoal, se o Lula quisesse fazer isso de coração, ele precisava falar? De coração, você acha que se esse fosse a vontade real do Lula, não era só ele ter ligado o Xi, meu parceiro, meu brother, tô querendo aqui fazer uma troca com o Maduro aqui em yuan, né, fortalecer. Tu acha que o Xi ia falar, não vou deixar não, vou atrapalhar? Ele ia falar, irmão, eu te empresto dinheiro com juros negativos, eu te empresto 100, tu me paga 80, faz aí a troca, assim é bom, é pra gente formar aqui amizade. Tem alguma razão pro Lula ter que externar isso? Você não acha isso estranho? Isso daqui é uma medida, gente, que realmente só cabe ao país. Se a Venezuela estiver disposta a pagar yuan e o Brasil estiver disposto, isso avança. Isso não depende dos Estados Unidos, não. Não depende de desdolarizar a economia, não. É só questão de querer, basicamente. Por que eu vou ter que anunciar isso publicamente? Ou será que ele fez isso meio que uma espécie de mandar um recado? Porque perceba que o Lula falou de criar narrativa. A criar narrativa perfeita para, olha só, rapaz, em nome de um bem maior, acho que os Estados Unidos vai ter que acabar com as sanções, porque senão a Venezuela vai negociar em yuan. Então, pô, Lula, você tá certo, realmente, né? Estamos pegando pesado. Vamos aqui tirar sanções. Vamos voltar a fazer negócio. A Venezuela vai voltar a ter dólares. Dólares que valem mais do que dinheiro. O Maduro não tem dólar para pagar suas exportações. Quem sabe ele comece a pagar em yuan. Quem sabe a gente possa receber a moeda de outro país. Tá vendo? Ele fala e joga, vai jogando. Quem sabe? Rapaz, você é presidente da República. Tem um Haddad, tem um Galípolo. Tem todo mundo. Não, quem que sabe? Sou eu? É Mira Leitão? É o William Bonner? Aí depois vem, é culpa dele? Não. É culpa dos Estados Unidos, que fizeram um bloqueio extremamente exagerado. Então assim, bloqueie menos, Biden.
bloqueamento, volte a dar dinheiro pro Maduro. E assim vai criando o cenário perfeito da reaproximação desse mundo maravilhoso, né, mágico. Nossa, formosura. Lula fora de São Paulo, me perdoa. Com tudo que eu tô vendo acontecer e com vários movimentos totalmente, assim, descabíveis e que você não anuncia um tipo de coisa, você só vai e faz. Só vai e faz. Aí você vê. Acho que o Renato fez aqui um comentário simples e direto. Coloca aí a notícia do Valor Econômico, ó. Lula defende entrada de Venezuela no BRICS. Voltemos lá na nota do Globo. Não, olha só, se o Lula não entrar na Venezuela, vai entrar a Rússia, vai entrar os comunas, vai entrar Irã, Turquia. Aí. A Venezuela, Lula convida para entrar no BRICS e o Lula tem incomodado se os países do BRICS entrarem na Venezuela. Gente, eu não tô entendendo nada. Você tá vendo a incoerência? Alguns analistas geopolíticos e dedicados a estudar o BRICS têm dito que Lula é um cavalo de Troia dentro da sigla. E parece que é mesmo. Pois, convidar uma economia em frangalhos, como é a Venezuela, onde pessoas passam fome, tem um êxodo humano e é semelhante a regiões de conflitos, transformaria os BRICS em uma reunião do Chá 5. Olha o tamanho e a importância nesse momento para o mundo da Rússia, do País Vermelho, da Índia. Rapaz, você pega os comuns e a Índia, dá mais de 3 bilhões de pessoas. São os dois países. É a segunda maior economia do mundo. Aí você pega a Rússia. Esses três juntos, cuidar de matéria-prima e tudo mais. O que é que a Venezuela vai fazer no BRICS? Qual a vantagem? Pra você entender um pouco do BRICS, pense na OTAN. Para você poder entrar na OTAN, era a regra mais ou menos assim, o seu país tem que ser aceito por todos os membros, não pode estar vivendo um conflito, etc. Tudo mais, porque pode ser um grupo forte, um grupo de peso, que tente impor respeito. Um dos analistas internacionais que vem comentando que o Lula é um cavalo de Troia, eu já mostrei para vocês algumas vezes, aquele Andrew Korybico. Tá aí, né? Um americano que mora em Moscou e é totalmente alinhado ao BRICS. Aí, essa matéria eu achei interessante por outro motivo. O Gustavo Zucchi, ele escreve na coluna do Igor Gadelha. É uma coluna que fala sobre os bastidores da política. Não é uma coluna especializada em cobertura de política internacional, geopolítica, etc, tudo mais. Então, que ele fala o seguinte, ó. O discurso de Maduro com Lula que agrada o Putin. O mundo multipolar. O mundo multipolar. Os Estados Unidos perdem o status quo da superpotência que é sonho do Putin, né? A ponto do líder russo afirmar, em recente participação no Conselho para o Desenvolvimento do Autogoverno Local, que quem não entender essa nova ordem geopolítica vai perder. Um dos pensadores que influenciam o pensamento de Putin, né, o Dugin, tem um livro intitulado Teoria do Mundo Multipolar. Nele, defende a formação de vários centros de poder para resistir, no final do dia, ao universalismo de valores ocidentais, dentre eles o liberalismo e regimes parlamentaristas. Duas coisas que eu achei interessante. Primeira, olha como a questão da discussão do mundo multipolar entrou no mainstream. Quando foi que vocês viram isso na imprensa, grande imprensa? Começamos a falar dessa questão da multipolaridade ainda no final do ano passado. Estamos na frente, né, um pouquinho na vanguarda. E outra coisa que chama minha atenção é o seguinte. Olha como era o discurso da direita ali já em 2018. Não, somos conservadores dos costumes e liberais na economia. Por que a gente não pode ser conservador na economia? O que é ser conservador na economia? Ninguém não tem nem a resposta para isso. Agora, a outra pergunta, vamos sair da economia. Por que vocês não são liberais nos costumes? Então, quando o jornalista escreve isso, ele vai jogando assim umas informações outras, que se você não tenta aprofundar um pouco no debate, entender o que realmente está sendo colocado, você acha que, falou em liberalismo, você está pensando em economia. Quando ele fala assim, ó, os valores ocidentais, dentre eles o liberalismo, lembrem, o Partido Democrata, vamos dizer, no debate público americano, os liberals, é a esquerda, são os progressistas. E aí,
a discussão que vem gerando nesses países, nessa discussão geopolítica, fala o seguinte, cara, o Ocidente foi tomado por essa ideologia woke, que você realmente vê nos Estados Unidos, tá lá nos filmes da Hollywood, tá nas produções europeias, tá nos celebridades, tá na agenda climática, tá tudo. É um negócio assim que todo canto que você vai, que você olha assim o mundo ocidental, nos Estados Unidos, Europa, né, e aqui o país da América Latina, só se fala nisso. É o tempo todo tentando impor essa, né, ideologia goela abaixo o tempo todo. Não sei se vocês já viram na internet uma coisa que eu acho bem interessante. Ele é uma espécie de imagem que circulava, várias imagens na verdade, como eram algumas sociedades antes e depois. E aí o cara chegava, pegava assim, principalmente mulheres, mostrava assim, nossa, olha como era a roupa típica dessas mulheres, sei lá, 80 anos atrás. Aí o cara botava agora, né, 2020, calça jeans. Aí ele pega outro país, não, olha isso aqui que sensacional, 2020, calça jeans. Ele vai mostrando como assim, o Ocidente ele perdeu essa identidade, né? Essas tradições regionais, bem coisa, e hoje em dia tem assim quase um modelinho. Todo mundo usa os mesmos tênis, da mesma marca, com as mesmas roupas, e você vê que perdeu aquele estilo que cada país meio que se diferenciava do outro, questões arquitetônicas, etc, tudo mais. Então assim, olha as discussões que estão entrando no debate público, entrando no mainstream. E nesse ponto, eu não acho que o Brasil vai encontrar salvação sendo um capacho da Rússia, eu não acho que o Brasil vai encontrar solução sendo um capacho dos Estados Unidos. Eu acho que o único caminho para o Brasil é colocando a soberania nacional, o interesse do Brasil acima de qualquer outro interesse. Qualquer outro interesse. Aderir a qualquer um dos dois lados está ruim. É literalmente ser neutro e falar, cara, pensar no Brasil, o que for interessante, eu aperto, o que não for, não é. Não adianta. Não vai ser assim, aliando um lado do outro, que o Brasil vai vencer qualquer coisa. Aí voltando, o que realmente importa. Haddad indica grupo para reprogramar pagamento de dívida da Venezuela. Quero ver o que a Haddad vai fazer com esse dinheiro, viu? Mas tá ali, ó. No que diz respeito à Fazenda, vai se constituir um grupo de trabalho para consolidar a dívida da Venezuela frente ao Brasil e, a partir dessa consolidação dos números, reprogramar o pagamento. Então é disso que a Fazenda foi tratar, disse aí o Haddad. As jornalistas, ao voltar ao Ministério da Fazenda, ele, porém, não deu detalhes sobre como vai funcionar esse grupo. É aquela ajudinha básica, né? Aí tá ali, ó. Dívida da Venezuela com o Brasil pode chegar a 12,5 bilhões. É um dinheirinho, viu? Não é qualquer dinheiro, não. E a dívida pública brasileira sobe 2,4% em abril e chega a 6,03 trilhões de reais. Podia pagar aí, né, a Venezuela. Nada caía para 6,02. Melhor do que nada. Pagava juros, né? Juros da dívida. O Bolsa Família de banqueiro. E aí eu falei para vocês que enquanto tá aí o mágico, né, ele chama a tua atenção para uma mão, enquanto ele faz a mágica com a outra, vamos ver algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. Isso daqui deve até aparecer na imprensa nos próximos dias. Mas uns dias atrás, o que foi que o PT apareceu para falar? Acabamos com o PPI, abrasileiramos o preço da gasolina. Na época eu bati na tecla e falei, mas peraí, como é que o PT abrasileirou o preço da gasolina se a Bicom falou que estava aí com ágio de 50 centavos e o Lula só baixou 40 pelo PP, podia baixar 50, não? Primeiro ponto. Aí agora, segundo a Globo News, a partir de 1º de junho, entra em vigor a nova alíquota do ICMS para gasolina e álcool, imposto fixo de R$ 1,22 no litro. Olha que medida bacana. Em verde, onde o preço vai baixar. Amazonas, Piauí e Alagoas. Em amarelo, onde não muda nada. Acre, Tocantins, Ceará e Rio Grande do Norte. E tudo em vermelho, a cor do PT. A gasolina vai aumentar de preço. Faz o L. Faz o L. Faz o L. O que é que o Lula estava conversando com o Mano? Não, vamos conversar de energia. Quem sabe voltar a comprar energia na Venezuela, baratear a energia lá de Roraima. Pô, mas o governo aí tá criando confusão para construir usina lá de lá, não, porque os ambientalistas não querem deixar. Enquanto vai de retórica para um lado, o mundo real tá aí, ó, no bolso do povo, no bolso do povo. Aí ontem eu falei pra vocês que quem salvou o dia foi o Alcolumbre, e piadas à parte, é até real. Olha essa notícia aqui. Óbvio que os interesses, né, eu acho que não acho que sejam tão nobres.
Mas Alcolumbre ironiza a permanência de Marina. É bom ela ficar para inaugurar o poço com a gente. Qual poço? Lá do Amazonas. Só como falou que vai perfurar. Vai derrotar o Ibama da Marina. Davi Alcolumbre articula um movimento para isolar a Marina e forçá-la a deixar o governo. A estratégia é abrir espaço para seu grupo político e conquistar mais um ministério na esplanada. União Brasil já abocanhou as pastas de comunicação, desenvolvimento regional e do turismo. O cerco à Marina aumentou após o Ibama negar a exploração do petróleo na foz do Amazonas. A decisão contrariou interesses diretos de Alcolumbre no Amapá. Ficou puto da vida, mas puto. Outro fator que desgastou a ministra foi a decisão do Congresso de esvaziar a pasta do meio ambiente. Em conversa com o Estadão, Alcolumbre foi irônico ao falar de Marina e da permanência dela no governo. Ela é gente boa, é bom ela ficar para ir lá com a gente, inaugurar o poço. Para colocar seu projeto em prática, veja como são as coisas, né? No Brasil, quando essa galera quer trabalhar, eles trabalham. Alcolumbre conseguiu reunir o Alexandre Silveira, ministro da Energia, Jean Paul Prats, do PT, da Petrobras, o Pacheco, conseguiu Randolfo Rodrigues e até mesmo adversários políticos locais em defesa da exploração. Rapaz, imagina, viu? A boa vontade. Será que esse negócio da Petrobras vai dar dinheiro? Eita, Colômbia, né? O governador do Amapá, Clécio Luiz, aliado do senador, diz que vai recorrer à justiça se o Ibama não rever a decisão. Eu só espero de coração que essa turma reveja, que apronte, mas melhora a vida do povo. Sabe? Deixa um pedaço do bolo. Pode pegar o bolo todo, mas dá uma fatia. Você come o bolo, mas dê uma fatia pro povo. Porque a Marina nem uma fatia quer dar. A Marina quer dar o bolo inteiro pro Biden, né? Pro Soros, pros zongueiros. Vai estar ruim. Aí a matéria encerra falando duas coisas. É o seguinte, né? Nesse grupo, ninguém acredita que Lula vai demitir a Marina nesse momento, mas apostam em um desgaste total da ministra, a ponto da sua permanência ficar insustentável e ela pedir para sair. Se isso acontecer, já tem até nome. Jorge Viana, aquele da PEX, que não sabe falar inglês e mudou o estatuto. Como o coluna do Estadão informou, o próximo passo do grupo de Alcolumbre, olha aqui agora, é retomar o debate de abertura da Reserva Nacional do Cobre e seus associados, RENCA, uma área preservada entre o Amapá e o Pará. O governo do Temer tentou abrir a área para exploradores, mas recuou diante da pressão de entidades e celebridades internacionais. O Temer baixou a cabeça para os zongueiros e para os amigos do Leonardo DiCaprio. É surpresa. Mais uma vez, eu não acho que o interesse do Davi Alcolumbre, né, é garantir a exploração das nossas riquezas para um desenvolvimento de um projeto de Brasil pujante, acachapante, com a baita infraestrutura, a qualidade de vida para as pessoas. Não acho que seja esse interesse primário, né? Mas que dê uma fatia para o povo brasileiro, fatia gorda, né? Não precisa dar o boleto. Vocês vão pegar a minha parte. Aí, falando de celebridade, sabe quem apareceu ontem? O Hulk, lá dos Vingadores. Mais uma vez, abraçando seus amigos indígenas. Tá ali, ó. Mark Ruffalo pede a Lula ajuda de Lula na luta ambiental. Seja o herói que o povo elegeu. Meu Deus do céu. Metrópolis fala assim, Mark Ruffalo, o Hulk, pede ajuda de Lula e aciona famosos. Qual era a pauta? Vamos ver aqui, né? O tweet. Hoje, um assunto seríssimo, mas seríssimo mesmo, será votado na Câmara o PL 490 para reforçar o que já está na Constituição, que é o marco temporal. Nada novo. Nada novo. Para falar, ó, vamos organizar as coisas. Vamos dar aqui segurança jurídica pro Brasil. Não pode sair atropelando tudo, gente. Então, menos, viu? Vamos aqui devagarzinho. Nada demais. Aí tá ali, né? Os zongueiros desesperados, né? O Avaz ali, meu Deus do céu. Aí vem o governo brasileiro, está sendo atacado pelo agronegócio. Atacado, viu? Se esse marco não, do jeito que querem colocar, se a FUNAI entregar um relatório antropológico dizendo que aquela terra tinha um índio, né? Um paiacã lá atrás, eita, né? Aí perdeu.
A Daniela Lima tava até gritando ontem. Olha, alguém devia entrar aí, junto na FUNAI, entrar com pedido hoje. Fazer um estudo antropológico na casa da Daniela Lima. Ver se não tinha um índio lá. Só pra deixar ela nervosa. Mas tá ali, né? Nosso planeta está em risco. Por quê? Por que o planeta está em risco? Por quê? Lula, seja o herói. Impeça o PL 490 e seus planos para esvaziar o Ministério dos Povos Indígenas do Meio Ambiente. Mas não tem nada a ver isso daí com o esvaziamento do ministério. É fake news atrás de fake news. E olha a coisa, gente. Você acha mesmo que o Mark Ruffalo, ele tá acompanhando essa discussão? O cara é um descarado. A conta dele tá... Você deve se perguntar o seguinte, rapaz, como os brasileiros têm acesso à conta desse cara pra twittar em português, né? É como se tivesse uma espécie de uma agência que agencia toda essa agenda climática para fazer intercalar a agenda nacional, internacional, todo mundo junto e misturado. Aí ele pede ajuda, ó. O Felipe Neto é o primeiro nome, depois a Anitta, Choquei, virou amigo do Hulk, Janja, do Vivier, Guajajara Pibe, o Luciano Huck, Bruno Galeaça, Juliette, Gisele Bündchen, Antônio Tabet e Gil do Vigor. É brincadeira isso aí, viu? Baita coincidência. O Hulk conhece todo mundo. Aí pra você como são as coisas. Ministério Público Federal defende inconstitucionalidade do PL do marco temporal. E a Defensoria Pública da União também. A Defensoria defende a rejeição integral do projeto de lei. Aquele ponto que eu falo para vocês. As insatisfações com o judiciário, eu acho que precisam passar por uma discussão ampla. Realmente se discutir uma reforma do judiciário. O deputado Ramagem até propôs isso. Não sei que pé anda aí a coleta das assinaturas, mas ele foi do que propôs. Não é uma, duas pessoas, o Brasil está resolvido. Não acho mesmo, de coração. Acho que é o interesse do Brasil e da segurança jurídica. Acho que não está sendo colocado na balança, olhando da forma certa o que está acontecendo. Acho complicado. Na minha visão aqui, quem está olhando, vendo os argumentos até do próprio Estadão, que soltou um editorial sobre o tema, é complicado derrubar o marco temporal. Aí veja. Se prepara para ficar com raiva agora. Agora tu vai ficar nervoso. Olha. Tem umas coisas que é maldade. Isso aqui é maldade. Isso daqui se chama maldade. Não tem outra palavra. O Lula tá falando em fazer transação, né? Moeda única. Essa é a moeda única do Lula. Crédito de carbono. Essa eu acredito. A Yuan, moeda do BRICS, piada. O Lula tá... Olha aí que eu digo pra vocês. Retórica. A retórica do Lula... Não, vamos aqui desdolarizar o mundo. Isso é retórica. E o mundo real? O mundo concreto? Crédito de carbono. Banco do Brasil, que é um banco estatal, controlado pelo Lula, no final do dia, né, pelo governo federal, vai permitir compra de imóveis rurais em leilão com crédito de carbono. Ou seja, quem já tem um monte de terra, que nem precisa estar usando essas terras, tá paradinho, você é um benfeitor, você comprou uns pedaços de terra na Amazônia, isso vai gerar crédito de carbono, e você vai poder pegar só porque tá parado tua terra. Tu vai comprar mais terra. Que as novas terras que tu comprar vai gerar mais carbono. Que tu vai ter mais dinheiro, né? E vai comprar mais terras. E tu vai ficar no ciclo eterno comprando terra. Porque tu já tem terra. E a terra que tu já tem te dá crédito de carbono. Tá entendendo isso? Quem será que tem essas terras, né? Que geram carbono? É o pobre ou o rico? Quem será que vai se dar bem com isso daqui? Já pensou tu comprar um pedaço de terra? Porque assim, não, eu tenho umas árvores ali, viu? Tô capturando carbono, né? Me dá um dinheiro. Então me dê um dinheiro aí. R$80 na tonelada. 88 reais na tonelada. Do que? Não sei. Olha, meu Deus, eu não tenho nada. Tá lá um pedaço de terra parado. Gente, o pedaço de terra tá parado. Aí veio uma empresa internacional, te deu um pedaço de papel falando, ó, sabe aquele pedaço de terra? Tá capturando. Mas um carbono louco. Ali, 1 milhão. Tá vendo não? Não, tô vendo não. 1 milhão.
1 milhão por mês só de crédito de carbono. Vamos comprar as terras para gerar mais crédito. É um ciclo infinito. Aí tá ali, né? O Banco do Brasil vai permitir pela primeira vez que o pagamento por imóveis rurais leiloados seja feito com créditos de carbono de modo parcial ou integral. Tudo. Os lances estão abertos e a sessão de disputa online vai ocorrer dia 7 de junho pelo lanceleilão.com.br. Segundo o banco, os créditos poderão ser usados com valor unitário máximo de R$ 88,27. Depende de quão bom é o teu crédito, né? Porque ali é uma grama, rapaz. A grama lá de casa captura um carbono louco. É a de R$88. Aí tem aquele terreno, né? Que tem uns cabelinhos só assim, né? Aquele capim que o cavalo já comeu, só tem 3... Parece cabelo de cebolinha. Aquele é uns R$10. Para serem aceitos no pagamento, aí que tem um ponto, né? Não adianta também você vir com o Miguel falando, eu tenho uma fazenda gigante que eu preservo, né? Olha assim, o Ibama falou que eu sou um cara porreta. Não é assim. Vamos... Até na desorganização tem que ser organizado. Para serem aceitos no pagamento, eles devem ser gerados de acordo com padrões e termos reconhecidos pelo mercado regulado ou pelo mercado voluntário como Verified Carbon Standard. Você tem um selinho, você tem um selo do verificador do bem, né? De preferência internacional. Você sabe lá da Verra, a Verra também, né? Não, que é da Verra, ó. É a Verra que disse que minha fazenda era 1 milhão de carbono. Acredite em mim. Olha a quantidade de mato que tá lá parada. Tudo meu. Estou preservando a natureza. Olha o ponto que estamos chegando. Enquanto isso, o Lula está no discurso da desdolarização. Serão vendidos 6 imóveis em Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Os descontos serão de até 55% em relação ao valor de mercado. Pronto. Já não basta comprar com nada, tu ainda vai pagar 55% em relação ao valor de mercado. O banco afirma que a novidade visa fomentar o mercado de crédito de carbono, também permite que geradores dos créditos invistam em imóveis rurais sem se descapitalizar. Ó, você vai comprar sem gastar dinheiro, só com crédito de carbono. Aí o diretor de suprimentos, infraestrutura e patrimônio do banco, Gustavo Leles, ele diz o seguinte, ó, agora alinhamos o aspecto ambiental a essas vendas, o que reforça o compromisso assumido pelo banco por meio de sua Agenda 30. A Agenda 2030. Lula, retórica. BRICS, Rússia, né? Comunas, Stalin, Marx, sou marxista. Foro de São Paulo. Lula, mundo real, ações concretas. Dá patinha, bota a linguinha pra fora, empina o rabinho, gira aí, isso aí. Toma um biscoitinho do Biden. Cadê o Lula comunista? Cadê o Lula comunista? É o banco do Lula aí, é o Banco do Brasil. Aí tu vê aqui, ó. Você começar a ver como o Brasil é engraçado, né? Produção rural, comida. BRF, empresa grande aí de alimentação, investiu 231,8 milhões em ações SG em 2022, diz o relatório. Aí fala lá, né, que eles investiram tudo isso, né, ano passado, 17,5% acima dos 197,3 milhões em 2021. Em 2 anos, mais de 400 milhões. 2 anos, grave esse valor. Após gastar mais de 400 milhões em 2 anos, eles alcançaram a rastreabilidade de 100% dos seus fornecedores diretos de grãos provenientes da Amazônia e Cerrado e 45% dos fornecedores indiretos dos mesmos biomas até o fim do ano passado. No primeiro trimestre de 2023, o percentual de fornecedores indiretos subiu para 75%. Isso gastando mais de 400 milhões. Aquela lei europeia, a due diligence, para você poder vender para lá, você tem que ter todo o rastreio da cadeia de produção. Você acha que seu Zé produz um gadinho, planta uma sojinha, tem uns milhinhos, tu acha que ele vai conseguir vender para a Europa? Ainda que o produto dele seja mais barato? Será que seu Zé vai ter a rastreabilidade? O senhor Klaus Schwab, do Fórum Econômico, ele falou que
um dos grandes nortes, dos pilares que o novo capitalismo precisa se desenvolver em torno da transparência. Transparência é você conseguir, né, ver tudo, os pormenores, é rastreabilidade. Ele fala que é transparência, mas a transparência, na verdade, é eles terem acesso a tudo que você faz. Ou seja, ele está te rastreando do início até o fim. Controle, 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 controle. Você acha que o pequeno e médio produtor tem condição de seguir com isso daí? Piora, gente. Piora. Essa daqui é que a próxima mexe comigo. É pessoal. Minha comida preferida, carne. Não mexa na carne. Os bancos brasileiros, amigos do Haddad, isso daqui está sendo puxado aí pelo Sidney, lá do Febraban, ó, passe do Haddad. Bancos vão negar crédito para frigoríficos que compram gado de áreas desmatadas. Aí você fala, pô, mas isso é errado mesmo. Tá. Vamos entender a matéria. Os bancos brasileiros só poderão conceder crédito para frigoríficos e matadouros que comprovarem, tem que comprovar, que não compram gado de abate proveniente de áreas de desmatamento ilegal da Amazônia e do Maranhão. Tem que provar. Só prova como? Tendo o rastreio. Toda a rastreabilidade. A mesma lei que estão implantando na Europa, mas lá foi lei, está sendo votado. No Brasil está vindo de cima para baixo via autorregulação do mercado financeiro. Nem lei tem. Nem lei tem. É do mercado financeiro, de cima para baixo, e tome naquele lugar sem reclamar. A decisão vale para fornecedores diretos e indiretos. Tu tá numa empresa, tu quer contratar outra, a empresa que tá contratar tem que ter tudo bonito. Se você não quiser empréstimo também não tem problema. Aqui é só para quem quiser algum tipo de empréstimo. E isso daí faz parte de um protocolo comum de autorregulação para a cadeia de carne bovina que foi aprovado pela Febraban. A norma de sustentabilidade será lançada nessa terça, como antecipou aí o Cine, lá do Febraban, né? É a primeira vez que um protocolo detalhado para o setor específico da economia. Isso nunca aconteceu. Nunca. É a primeira vez que algo assim está sendo aplicado na economia. Até agora, 21 bancos assinaram, desde os bancos como Itaú, né, até bancos como a Caixa e o Banco do Brasil, faz o L. As instituições financeiras, que já aderiram à autorregulação, terão de exigir de seus clientes a implementação de um sistema de rastreabilidade e monitoramento até dezembro de 2025. A pecuária hoje, a principal atividade rural associada ao desmatamento, e o Brasil é o maior exportador mundial de carne. É associada, né? É a narrativa. Abre aspas. Como setor estratégico, os bancos não podem ficar inertes e apenas acompanhar à distância é um tema crucial para esta e as próximas gerações. Desde quando o banco deixou de ser uma instituição financeira que deveria dar lucro para começar a ser, né, meu Deus, um agente social, né? Vai salvar o planeta, salvar a Mãe Gaia. Segundo ele, as instituições financeiras não ficaram de braços cruzados e nem serão omissas. Nós sentimos, inclusive, nos sentimos, né? É um sentimento. Eu me sinto, inclusive, com legitimidade para criticar e reivindicar medidas concretas para o Brasil ser protagonista da Agenda Verde. Ele se sente, é banqueiro, né? Rico, bilionário, amigo do Lula. A dívida tá lá em cima, dividendos altíssimos na Petrobras, Selic é 15%, né? Bolsa Família do bilionário. Rapaz, ele se sente qualquer coisa, ele se sente unicórnio se ele quiser. Meu Deus do céu, com esse dinheiro aí, eu me sinto o Albert Einstein. É o Brasil, do Lula. Né? O cara aí, comunista, Foro de São Paulo. A autorregulação ocorre quando as empresas se unem para definir normas aprovadas e aplicadas por elas mesmas, que funcionam de forma complementar à regulação exigida pelo governo. Foi o que eu falei, o governo nem pediu. Eles estão fazendo de boa vontade para salvar o planeta. Para pecuarista e ex-presidente da sociedade rural brasileira, a adesão dos bancos ao protocolo é positiva, porque as grandes potências mundiais estão exigindo. Que potências? Quem pediu? O Biden? A Europa? Porque eu duvido que seja a Rússia. Eu duvido que sejam os comunistas. Eu duvido. Essa aqui é a agenda SG. Tá entendendo o que eu tô falando? A retórica do Lula é uma piada. Eu não acredito em retórica. Eu tô olhando aqui o movimento concreto, o que tá acontecendo no Brasil. Esse daqui, ó, é algo concreto, que envolve, inclusive, os bancos públicos.
As regras valem para propriedades acima de 100 hectares. Na sua avaliação, a trava é positiva porque olha como eles são bonzinhos. Os pequenos produtores terão fôlego para se adequar. Você vai ter tempo. Você, pequeno produtor, estava pensando em fazer uma reforma, pegar um dinheirinho, pagar um estudo para o seu filho. Às vezes você não quer que seu filho seja pecuarista, algo assim no gênero, né? Você está aí com sua mãe doente, você quer dar uma cuidada de vida, final da vida de sua mãe aí. Não. Pega esse dinheiro e se adapte, viu? Porque esse é o Brasil do Lula, do amor da democracia, onde o pobre vai comer carne. Não, vai não. Mudança climática vai elevar a inflação e taxa de juros na próxima década. Renato fala ali, ó, a pirataria moderna se chama ambientalismo. Aí, não, Lula quer se unir com a Venezuela aqui, que são 2.000 quilômetros de fronteira, vamos fazer integração regional. Retórica. Aí você olha pro próprio Brasil, não tem integração nacional, quer fazer integração regional? Porque integração nacional, a AGU diz que a lei que alterou o limite da área do projeto do Ferrogrão entre Mato Grosso e Pará é inconstitucional. Faz o L, mais uma vez. E aqui, chegando quase ao fim, essa matéria é basicamente propaganda, né? Porque o projeto Planeta em Transe, da Folha de São Paulo, que se tornou a coluna do meio ambiente, é apoiado pela Open Society Foundation do Soros, diz que a mudança climática deve ser pauta da Casa Civil e da Fazenda, dizem um estudo de ongueiros. Porque tem que ir por esses caminhos, né? Porque independente das barreiras internas, essas pautas aí possam aparecer, são pastas-chave para avançar qualquer coisa. Esse é o Brasil, não fico até nervoso. Né? Fico, né? Meu Deus do céu. Eu já li isso aqui, eu tava nervoso mais cedo, falando que eu estou tomado pelo ódio. Só de ver essas últimas notas. É o povo sendo colocado de lado e para trás o tempo inteiro. É muita maldade. Não tem outra palavra. É maldade. Maldade. Usam o planeta Terra, Mãe Gaia, para fazer maldade contra a população mais carente. Mas é isso. Entenderam aí o meu raciocínio disso até o fim, creio eu, né? Discordo veementemente de que o Lula lá é Folha de São Paulo. Não. Ele pode querer ajudar o Maduro, mas muito mais do que isso. Todos os movimentos concretos do Lula continuam em direção à agenda woke, à agenda SG e o Biden e seus amigos. Não tem que emitir isso da cabeça. Vou mandar os vídeos lá da Globo News, né? Todas essas porcarias que a gente deu play lá no canal do Telegram. Link tá aqui na descrição. Compartilhe esse vídeo. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem o Pedro na descrição, tem o Atos Brasileiro, kimpaem.com.br, e eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.